Abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15. Você que achou, eu te convido a se colocar de pé nesse momento, para que possamos fazer a leitura da palavra. É um texto muito conhecido, irmãos, de todos nós. E eu quero estar falando um pouquinho sobre esse texto. Faremos duas leituras. Essa será a primeira. Amém, irmãos? João 15, a partir do versículo 15. Diz a palavra do Senhor: já não os chamo servos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido de vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Versículo 17. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3, irmãos. Diz aqui a palavra do Senhor, irmãos: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha a cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se, assumiu uma forma. E que forma foi essa, irmãos? Forma de quê? Assumindo uma forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Senhor Deus e Pai, lida está a sua palavra. Queridos irmãos, é um texto bem conhecido, e eu quero falar sobre esse chamado, essa direção de Jesus para a vida dos discípulos, um chamado a servir. Esse chamado na vida dos discípulos, ele foi bem colocado por Jesus em vários momentos, mas só que essa direção, esse caminho pavimentado do qual Jesus teve para a vida dos seus discípulos, ele encontrou algumas dificuldades, algumas resistências, por causa da cultura daquele período. Dentro desse primeiro momento, queridos irmãos, eu quero falar sobre alguns avivamentos que aconteceram. Jesus, ele vai tentar colocar como base para a vida dos discípulos o amor ao próximo, a amar uns aos outros. E então, esses períodos de avivamento que a história presenciou, quando você começa a estudar a sua base, os seus detalhes de forma enfática, você encontra ali o que levou aquele avivamento ou um reavivamento. Ouçam-me, em 1739, Deus, ele levantou um grupo de estudantes da Universidade de Oxford. Esses jovens, eles começaram a se santificar, a chorar e a se dedicar ao estudo da palavra, clamando um avivamento sobre aquela nação. Foi quando, em uma noite, no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, Deus, ele derramou um grande avivamento sobre aqueles jovens. Aí você me pergunta, mas qual a relevância, Douglas, sobre esses jovens?
Tratava-se, irmãos, de Carlos Wesley, John Wesley e George Whitefield, homens que trouxeram um grande avivamento, um avivamento que varreu a Inglaterra. Só que quando você começa a estudar essa história, por trás dela existe uma harmonia, existe um amor em lidar com o seu próximo. Foi o princípio desse avivamento. Não apenas esse, irmãos. No século XIX, certo pastor chamado Richard Knill, ele impressionou muito um jovem. Ele ministrou uma palavra sobre um jovem, dizendo que esse jovem, ele pregaria o evangelho para grandes multidões. E então esse jovem, ele guardou essa palavra dentro do seu coração. E uma igreja em Londres, a igreja do Tabernáculo, que tinha ali na sua rotatividade de segunda a segunda, em torno de 12 mil pessoas. Essa palavra se cumpriu sobre a vida desse jovem, que se chamava Charles Spurgeon, que recebeu essa palavra na sua juventude, uma palavra liberada, uma palavra decretada sobre a vida dele. Quando nós olhamos, irmãos, para a base de avivamento da vida desses homens, existia uma forma de lidar com o povo, uma harmonia que era o princípio desse avivamento. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a distopia funcional dos discípulos, e você vai me entender aonde eu quero chegar. A distopia funcional desses discípulos, eu vou ter que exemplificar aqui pelo menos uns 3, 4 textos. Eu peço que você me acompanhe, para que você possa entender porque Jesus disse para aqueles discípulos, porque ele chegou para aqueles discípulos e disse que já não mais chamaria servos, mas amigos. Por que ele disse essa frase? E a gente vai entender esse contexto. Entendam, João 13, a partir do versículo 4, vai dizer o seguinte: por isso, durante a ceia, Jesus ele tirou a sua túnica e, pegando uma toalha, amarrou-a na sua cintura. Depois, derramando água numa bacia, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que tinha na sua cintura. No versículo 12, irmãos, ele vai dizer o seguinte: acabando de lavar os pés deles, Jesus vestiu a sua túnica, voltou para a mesa e perguntou a todos. Entendam, estamos falando de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que pegou uma toalha, ele prendeu nele e começou a fazer algo que não era normal, por causa da cultura daquele tempo, da sociedade. Ele então começou a lavar os pés daqueles homens. Então ele faz uma pergunta: vocês entenderam o que eu acabei de fazer a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, pois eu sou. Se eu, que sou o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu fiz isso para servir como exemplo a vocês. Assim como eu fiz a vocês, vocês também façam uns aos outros. Por que isso, irmãos? Por que Jesus quis exemplificar essa forma em servir, em mostrar para os seus discípulos? Porque não era normal, irmãos, não tinha um asfalto que se tem hoje. Imagine em que situação estavam os pés daqueles homens. Era o papel de um servo, não era o papel de um senhor. Ele disse: vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de senhor, e realmente eu sou. Eu sou o mestre, eu sou o senhor. Mas eu quero dar o exemplo, eu quero mostrar algo para vocês. Entendam, irmãos, naquele tempo, para um mestre, para uma pessoa como Jesus, chegar a fazer o que ele fez, isso gerou um nó na cabeça dos discípulos. Como assim? Se ele é mestre, se ele é senhor, por que ele está se submetendo a isso? Porque não é o que a sociedade diz. A sociedade diz que os senhores, eles têm que ser servidos, mas Jesus, ele é o que está servindo. Entendam quem é Jesus. Isaías 40, ele vai descrever um pouquinho de quem é Jesus, quem é esse homem que está lavando os pés dos seus discípulos. Quando nós lemos em Isaías capítulo 40, no versículo 12, vai dizer que ele mediu as águas na concha das suas mãos. Está dizendo que ele pegou as águas do nosso planeta,
Entendam, irmãos, o nosso mundo, 2/3 do nosso planeta, ele é água, incluindo aí o Pacífico, o Atlântico, o Mar Báltico, Mediterrâneo, as cataratas, o Golfo Pérsico. Aí Isaías vem e diz assim, ele mediu as águas na concha da sua mão. Está dizendo que ele pegou essas muitas águas que existem no nosso planeta, sabe? Que nós olhamos e vemos algo infinito. Mas aí Isaías está dizendo que ele pega essas águas como se fosse na concha da sua mão, algumas gotas de água, descrevendo quem é Jesus. Aí quando nós pegamos o versículo 12, ele vai dizer que ele tomou com medidas os céus a palmos. Como assim, irmãos? Isaías está dizendo que Deus foi lá e mediu o céu a palmos. Para que possamos entender isso, irmãos, os cientistas, eles dizem, dentro dos seus estudos, que as dimensões dos cosmos, elas têm 4 bilhões de anos-luz raio e 8 bilhões de anos-luz de diâmetro. Então, se fôssemos aqui tentar entender a complexidade disso, talvez não conseguiríamos. Mas ele está dizendo que Deus, ele mediu os céus a palmos. O mesmo Deus que pegou as águas na concha das suas mãos. Não apenas isso, diz que ele pega os montes e ele mede numa balança de precisão. Aí quando você pega o Everest, a Cordilheira dos Andes, os Alpes suíços, austríacos, coloca lá, tenta ver a dimensão daquelas montanhas. Aí a Bíblia diz que Deus pega essas montanhas, ele coloca em uma balança de precisão, para que ele não pudesse perder, de repente, meu Deus, eu esqueci aqui das austríacas, eu esqueci aqui da Cordilheira dos Andes, como esquecer de uma montanha? Mas está descrevendo a proporção da sua transcendência e do seu poder, de quem ele era. Versículo 22 vai dizer que ele está sentado sobre a terra. Não apenas isso, vai dizer que ele chama as estrelas pelo seu nome. Aí você vê os cientistas dizendo que existem mais estrelas no céu do que areia sobre a terra, e mesmo assim ele chama cada uma delas pelo seu nome. Agora você consegue entender quem era que estava lavando os pés daqueles homens? Quem é que estava lavando os pés daqueles homens? Era alguém que podia medir os oceanos na concha das suas mãos. Isaías continua dizendo que ele mede as nações como se fosse uma gota num balde. Era ele que estava lavando os pés daqueles homens. Ele queria mostrar para eles o que é um chamado a servir. E então ele tenta mostrar para aqueles homens o significado disso. O contexto histórico, irmãos, daquela época, dada a importância da honra naquela sociedade, uma tal preocupação, ela desempenhava um significativo papel na mente do povo. Jesus, ele estava introduzindo uma nova forma, um novo modo de pensar, mas sem destruir a noção de hierarquia funcional. Jesus, ele não estava atacando a posição de liderança, mas ele estava mostrando o modo em que a liderança deveria ser exercida de maneira abnegada. Jesus, ele cumpriu o seu papel messiânico, que é o primeiro e o mais importante no reino. Ele ofereceu um padrão para os seus discípulos em todos aqueles papéis secundários que eles poderiam desempenhar no seu reino. Então Jesus, ele pega, mostra para aqueles discípulos, porque a sua cultura, o pai de repente dizia para os seus discípulos: meu filho, é o servo que tem que estar ali, não é você. Você tem que estar nessa posição de honra. Então os discípulos trouxeram essa bagagem, e Jesus precisava quebrar isso na mente deles, quebrar isso no histórico de vida deles. E então ele tomou essa posição aqui, tratando ainda sobre essa distopia funcional. Mateus 18, irmãos, ouça-me, a partir do versículo 1 vai dizer que naquela mesma hora chegaram os discípulos. O texto diz que eram os discípulos. Chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes. Aí já me impressiona o texto, porque tratava-se dos discípulos.
Jesus está dizendo: se vocês não se converterem. Eram discípulos, irmãos. Aí Jesus está dizendo: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fores e não fizerdes como uma criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Ele está abordando a respeito da salvação. E ele continua dizendo: portanto, aquele que quer se tornar humilde, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Jesus começa a trabalhar a mente daqueles homens, começa a mostrar para eles a importância de servir, qual era o propósito do chamado deles. Jesus começa a exemplificar isso. Lucas 22, a partir do versículo 32, ele vai dizer assim: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí Pedro, sabemos que esse é um texto de Pedro, aí ele vai dizer assim: mas Pedro replicou: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, quanto para a morte. Aí eu olho para esses dois textos aqui, irmãos, aonde Jesus diz que quando vocês se converterem, eram pessoas que andavam com Jesus, estavam ao lado de Jesus, então ele está dizendo que possivelmente eles ainda não eram convertidos. Aí quando eu vejo esses dois textos aqui, eu lembro quando John Wesley, ele foi evangelizar nas Américas, naquela época, e então ele pegou um barco, e nesse barco ele passou por uma tempestade, e o barco balançava para um lado, balançava para o outro, e John Wesley então entrou em pânico, jovem ainda, entrou em pânico, porque ele achava que ele ia morrer, e quando ele olha para o lado, ele vê um grupo de pessoas cantando em meio à tempestade, ele vê um grupo de pessoas louvando a Deus. Aí uma pergunta que ficou muito conhecida na biografia de John Wesley, ele dizendo: eu estou indo evangelizar a América, mas quem irá me evangelizar? Porque se eu estou com medo da morte, então eu não sou convertido. Quem me converterá? Eu não sei se os discípulos achavam que o período em que eles passaram ao lado de Jesus, a ortodoxia que eles exerciam, eles achavam que era a base para validar a salvação deles. John Wesley, ele entrou em desespero, porque naquele momento ele sentiu que ele ainda não era convertido, e ele estava indo converter outras pessoas. O primeiro passo da conversão verdadeira, irmãos, Jesus ele disse para Pedro: quando você se converter, fortalece os seus irmãos, ajuda as pessoas que estão à sua frente. Jesus não disse: quando você se converter, você vai precisar falar em línguas todos os dias, você vai precisar profetizar todos os dias, você vai precisar buscar os dons espirituais todos os dias. Não, Pedro, quando você se converter, ajuda o seu irmão, cuida do próximo. Ele então mostra para ele a importância de cuidar. Ele fala sobre coisas primárias e coisas secundárias, para que Pedro pudesse entender a importância do valor, do cuidado que cada pessoa, que cada indivíduo tem. Marcos 9:33 vai dizer o seguinte: então chegaram a Cafarnaum. Quando estavam em casa, indagou-lhes sobre o que conversavam pelo caminho, o que conversavam pelos corredores, pelos cantinhos. Os discípulos, eles chegaram em casa, então Jesus indagou: o que vocês conversavam pelo caminho? Aí o versículo 34 vai dizer: e eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho eles haviam discutido sobre quem era o maior. Eles vieram para encontrar Jesus, e ao chegar onde Jesus estava, Jesus sabia o que eles estavam conversando. Eles estavam discutindo entre eles quem é o maior, quem é o melhor. Aí Jesus perguntou: o que está acontecendo? Sobre o que vocês estavam discutindo? Então eles ficaram em silêncio. E o texto continua, irmãos, no versículo 34. Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Versículo 35. Assentou-se Jesus e reuniu os 12 e lhes orientou. Olha o que Jesus está fazendo. Ele sentou com eles, ele preferiu conversar com eles.
O texto diz: assentou-se Jesus, reuniu com os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Se alguém deseja ser o primeiro, ele será o último e será o servo de todos. Ele tenta quebrar esse paradigma que ainda está instaurado dentro da mente deles, dentro da cultura deles, de forma muito forte. Jesus começa a trabalhar isso na vida deles. E Jesus foi esse exemplo, por isso nós lemos Filipenses, aonde ele vai dizer que ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Foi obediente, e obediente até a morte. Esse foi o maior exemplo de Jesus para a vida daquelas pessoas, que ele deixou para a humanidade. A importância de ser servo, a importância de servir. Marcos 10, 33 vai dizer então, irmãos: e eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Versículo 34, irmãos, diz o seguinte: zombarão dele, lhe cuspirão, lhe torturarão e finalmente matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará. Jesus, ele está com os seus discípulos, ele está querendo conversar, ele está querendo alguém para ouvi-lo, para falar do seu coração. Ele está dizendo: olha, eles vão me torturar, eles vão me humilhar publicamente, eles vão cuspir no meu rosto. Ele então tem ali aqueles discípulos, ele tem aqueles homens à sua volta, porque ele queria conversar, ele queria abrir o seu coração. Ele tenta dizer para eles o que está afligindo o seu coração. Ele está dizendo: eles vão zombar de mim, eles vão cuspir em mim. Aí no versículo 35 ele diz: foi então que Tiago e João, filho de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe pediram: mestre, desejamos que nos conceda algo que vamos lhe pedir. Jesus sabia o que eles iam pedir. Jesus é Deus Todo-Poderoso, ele sabia. E então eles fazem esse pedido: mestre, desejamos que nos conceda algo que vamos lhe pedir. Versículo 36, eles indagou Jesus: que queres que eu vos faça? Jesus sabia o que eles iam pedir, e mesmo assim Jesus perguntou a ele: o que vocês querem que eu vos faça? Aí no versículo 37 vai dizer: ao que lhe rogaram, permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ponderou-lhes Jesus: não sabeis o que estáis pedindo? Ou seja, eles poderiam pedir qualquer coisa: Senhor, eu queria que o Senhor curasse o meu interior, eu queria que o Senhor salvasse a minha família, eu queria que o Senhor fizesse, eu não sei, um milagre. Mas só que ao invés de pedir isso, irmãos, olha o que eles pediram para Jesus: eu quero estar do lado direito e o outro do lado à esquerda, no céu. Eles queriam uma posição, eles queriam um lugar de notoriedade, onde eles pudessem ser vistos e reconhecidos. Jesus sabia que eles pediriam isso, e mesmo assim, Jesus falou: o que vocês querem? O que vocês querem? Então eles soltaram essa, irmãos: nós queremos um lugar de destaque, nós queremos um lugar de honra. Aí a gente vai ter um texto como Tiago escreve depois: pedis e não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjar com os vossos prazeres. Versículo 34, irmãos, vai dizer: Jesus, ele diz que zombariam dele, que lhe cuspiriam, que lhe torturariam e que finalmente o matariam. Ele estava abrindo o coração dele para aqueles homens. Ele estava abrindo o coração dele para aqueles homens. Será que Jesus, ele pensou que ele teria essa reação? Se Jesus pudesse dizer para eles, talvez Jesus diria: olha, eu estou dizendo para vocês tudo aquilo que tem ferido o meu coração, tudo aquilo que a sociedade, que a humanidade tem feito de mal diante dos meus olhos. Eles vão me cuspir, eles vão me maltratar, eles vão me humilhar. Eu estou abrindo o meu coração para vocês, e tudo que vocês querem é uma posição de destaque.
uma posição de honra, onde vocês possam ser vistos e reconhecidos pelos outros. Vocês não se importam com a dor do meu coração, vocês não se importam com tudo aquilo que eu estou colocando diante de vocês, mas vocês querem apresentar as suas petições diante de mim. Vocês não estão me ouvindo o que eu estou dizendo. Jesus, então, ele tenta conversar com esses discípulos, irmãos. Versículo 41, irmãos. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados com Tiago e com João. Aí tu diz assim: poxa, diácono, então eles iam comprar ali a briga de Jesus porque eles ficaram indignados. Não, eles ficaram indignados porque eles queriam ter pedido antes de Tiago e João. Olha só, eles queriam ter pedido antes, por isso eles ficaram indignados. Por isso que esse texto onde nós vemos Jesus falando: quando vocês se converterem, porque eles andavam juntos, eles almoçavam, eles jantavam, mas pelo visto ainda não eram convertidos. Versículo 43: contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem deseja se tornar importante entre vós, deverá ser o servo de todos. Aquele que deseja ser importante deverá ser o servo de todos. Versículo 44: quem ambiciona ser o primeiro entre vocês, que se disponha a ser o escravo de todos. Versículo 45: porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí ele conclui dizendo: um novo mandamento eu vos dou: ameis uns aos outros. Quando ele quebra isso, novamente volta Jesus com essa frase: ameis uns aos outros. Jesus estava preocupado com o cuidado que deveriam ter uns com os outros, não com o cuidado da notoriedade, da posição, do lugar de destaque. Jesus então tenta quebrar essa distopia funcional no coração daqueles homens, que a sociedade, que a cultura havia implantado. Lucas 22, irmãos, ele vai dizer: mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como aquele que é mandado. Quem é mais importante? É o que está sentado à mesa para comer, ou quem está sendo servido? É claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Ele mostra para eles que em uma mesa, em um almoço, em um jantar, o mais importante é aquele que está ali diante da sociedade, sentado à mesa para ser servido. Aí Jesus vem e diz para eles: eu sou aquele que serve a mesa. Ele estava querendo dizer para aquelas pessoas: olha, existem muitas formas de vocês fazerem a obra de Deus. Vocês não vão precisar de um lugar de destaque, vocês não vão precisar de um lugar de honra, de uma tribuna. Vocês podem fazer a obra de Deus de várias outras formas. Vocês serão chamados servos. Jesus tenta mostrar para aqueles homens a importância de ser visto, de ser chamado como servo. A humilhação, irmãos, e a humildade, elas precedem a exaltação de Deus para a nossa vida. Eu vou repetir: a humilhação e a humildade, elas precedem a exaltação de Deus para a nossa vida. Jesus, a matemática de Jesus é diferente da nossa. Nós temos uma forma, a nossa cultura, a nossa sociedade, o nosso tempo é diferente. Só que a matemática de Jesus é diferente da nossa, porque aquele que vence é o que perde na matemática de Jesus. Aquele que vence é o que perde. O último é o primeiro,
Aquele que ganha a sua vida, perde. Aquele que perde a sua vida é o que ganha. No reino de Deus, irmãos, o servo é quem tem a maior importância diante de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina, que o servo é o que tem a maior importância no reino de Deus, irmãos. E então Jesus começa a mostrar isso para esses homens. Por isso então, Jesus vai dizer, como nós acabamos de ler, já não os chamo servos. Eu já não os chamo servos. Você está entendendo o que Jesus está querendo dizer aqui? Eu já não os chamarei servos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Quantos querem ser amigos de Deus aqui nessa noite? Só se torna amigo de Deus aquele que é servo. Podemos dizer, irmãos, que nós somos amigos de Deus. Eu posso dizer, eu sou amigo de Deus, mas será que a reciprocidade de Deus comigo, ela também existe? Deus, ele pode dizer, Douglas, você é o meu amigo. Será que Deus, ele pode dizer para cada um de nós, você é o meu amigo? Porque, irmãos, não temos, eu digo isso, irmãos, de uma forma geral dentro da igreja do Brasil. A igreja brasileira, hoje em dia, irmãos, as pessoas lutam por uma posição, as pessoas lutam por um cargo, lutam por um lugar de notoriedade. As pessoas não querem servir, as pessoas querem ser servidas. Podemos ganhar a atenção dos homens, irmãos, mas não estamos ganhando a atenção de Deus. Quando nós estudamos esses avivamentos aqui, irmãos, nós entendemos que as pessoas, elas cuidavam uma das outras, elas consideravam umas às outras maiores, superiores. Aí você fala assim, não, diácono, é difícil, porque olha só, eu tenho esse diploma, eu tenho essa conta no banco, como é que eu vou ser submisso, como é que eu vou me submeter a uma pessoa que eu considero que está abaixo de mim? Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então como Deus vai te chamar de amigo? Se temos tanta resistência em servir, quem nós consideramos que é menor do que nós? Como Deus vai olhar, irmãos, e nos chamar de amigos? Nós queremos medir as pessoas que nós devemos servir. Aí nós pegamos os textos bíblicos como esse, onde ele diz, já não vos chamo servos. Eu já não vos chamo servos, mas amigo. Ao invés disso, ele vai nos chamar de amigo. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. E o versículo 17, ele vai dizer, este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros. Ele não está dizendo que deveríamos correr pelo seio da igreja, profetizando, falando em línguas, tudo isso é importante, mas ele está dizendo, você tem que amar o seu irmão. Aí você me diz, mas diácono, ele me feriu, ele me machucou, ele falou de mim, ele falou algo. Irmãos, mas a Bíblia diz que você tem que amá-lo, você tem que cuidar dele, não importa a dor que ele te causou, na medida em que você libera o perdão para ele, quem está sendo transformado é você, quem está sendo alcançado é você. Aí Deus, ele olha lá no céu e te vê. O pastor Álvaro não está vendo, o pastor Valmir, nem o pastor Silvano, nem os diáconos, mas você está servindo, você está cuidando daquele irmão que entrou ali por aquela porta. Aí você está servindo, você está cuidando dele, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Você está galgando um degrau para que você possa se tornar amigo de Deus, próximo de Deus. Sabe por que ele disse que ele chamaria amigos e não mais servos? Porque os servos, eles não sabem o que se trata entre os amigos. Jesus vai dizer que aquele a quem ele chama amigo, ele então revelaria tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que se tornam servos serão chamados de amigos. E uma vez que eles sejam chamados de amigos, eles receberão as revelações do meu coração. Quer receber a revelação do coração de Deus? Sirva o seu irmão. Cuida do seu irmão. Irmãos, não tem coisa mais linda, mais importante do que essa, do que você cuidar do seu irmão, do que você se preocupar com ele. Se ele estiver ferido, vai lá, ajuda-o. Se ele estiver sangrando, vai lá, estanca essa hemorragia, cuida dele. O cuidado com o irmão, o amor ao próximo é o princípio do avivamento. Não há avivamento sem cuidado com o próximo.
Não há, irmãos, a igreja brasileira, se ela vivesse isso, esse cuidado, esse amor com o próximo, viveríamos um outro momento. Mas vivemos um momento onde as pessoas acham que uma posição de destaque, ela está acima do cuidado dos irmãos. E não está, irmãos. A igreja de Nova Vida, ela é conhecida pelo cuidado que ela tem com o próximo, pelo amor que ela tem pelo próximo. Não vai ser diferente. Deus então poderá nos chamar não mais servos, mas amigos dele. Amigos de Deus. Fecha seus olhos nesse momento.